Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questiona a postura do presidente Lula em relação à guerra do seu país com a Rússia. No meio de novos bombardeios, comandante israelense diz que o seu governo avalia atacar o Líbano por terra. Pelos cálculos do Tribunal de Contas da União, Brasil economizaria quase 13 bilhões de reais por ano com ajustes no Bolsa Família. Lei polêmica em vigor permite suspensão do pagamento de benefícios da Previdência se houver suspeita de irregularidades. Mais de 1.000 cidades brasileiras estão sem chuva há pelo menos 3 meses. No Rio Grande do Sul, os raios anunciaram a volta da chuva com intensidade em algumas cidades. Levantamento global apontou a piora da visão, com 30% das crianças precisando de óculos para enxergar bem a distância. E na Espanha, um cachorro entrou no mar e nadou até espantar um tubarão que foi embora com uma mordida na barbatana. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A chuva voltou a causar estragos no Rio Grande do Sul. Houve destruição em pelo menos 26 municípios e, segundo a Defesa Civil, pelo menos 95 pessoas estão desabrigadas. A água caiu junto com ventos fortes e muitos raios. A chegada de uma frente fria no Rio Grande do Sul trouxe instabilidade para diversas cidades, incluindo Santa Maria, localizada na região central do estado. Em apenas 30 minutos, nesta quarta-feira, o Observatório do Bate-Papo Astronômico registrou mais de 400 raios no município. Durante a madrugada e a manhã desta quarta, foram contabilizadas 640 descargas elétricas. De acordo com a Climatempo Meteorologia, o motivo dos temporais é uma massa de ar quente que bloqueia o avanço da instabilidade climática para outras áreas do Brasil, o que faz com que a chuva aumente aqui no Rio Grande do Sul. Desde segunda-feira, cidades aqui do estado têm registrado problemas causados pelas tempestades, entre eles prejuízos causados pela queda de granizo. A situação não deve mudar pelo menos até essa sexta-feira, quando uma frente fria deve se afastar em direção ao oceano. E mais de 1.000 cidades brasileiras estão sem chuva há pelo menos 3 meses. Os dados são do CEMADEM, o Centro Nacional de Desastres Naturais. Segundo o mapeamento feito por satélite pelo Centro Nacional de Desastres Naturais, órgão ligado ao governo federal, centenas de municípios padecem com a estiagem severa. O total representa cerca de 20% das cidades do país. Segundo o CEMADEM, a seca não está perto de acabar. Os dados levam em conta as chuvas registradas até o dia 22 de setembro, dado mais recente disponível. Segundo a análise dos mais de 5.000 municípios brasileiros, 1.188 cidades estão sem ver uma gota d'água há pelo menos 90 dias. No entanto, há lugares em que o cenário é ainda pior. Cerca de 600 cidades estão passando a metade do ano sem chuva, o que significa mais de 133 dias de estiagem. O pior cenário está em Goiás, em que quase todos os municípios estão sem chuva há mais de 100 dias. Seguido de Minas Gerais, que concentra a maior parte dos municípios sem chuva em pelo menos metade deste ano. Depois, Mato Grosso, Tocantins, Bahia e São Paulo. Os rios atingiram o nível mais crítico deste mês pela segunda vez na Amazônia. E de acordo com o mapa divulgado nesta quarta-feira pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, mostrou o crescimento das secas e o aumento das queimadas.
O Rio Negro, no Amazonas, está a menos de 2 metros de sua seca histórica. Na manhã desta quarta-feira, a segunda medição realizada pelo Porto de Manaus, o nível do rio marcava 14 metros e 11 centímetros, a menos de 1,5 metro da menor marca já registrada de 12 metros e 70 centímetros em outubro de 2023. O material comparativo produzido pelo Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites, LAPS, mostrou a situação hidrológica no Brasil. Nos mapas, os ciclos em laranja e vermelho mostram como em apenas uma quinzena piorou a situação de estresse hídrico dos mananciais, ou seja, uma rápida redução nos volumes dos rios e reservatórios. Nessa primeira imagem é possível ver a região amazônica em níveis entre 1 e 3 na escala de redução e aumento dos níveis. Na segunda imagem, registrada nesta quarta-feira, o reservatório de Giraú apresentou maior redução, avançando para o nível 2 da escala. Segundo o meteorologista Humberto Barbosa, fundador do Laboratório LAPS, o fenômeno da seca relâmpago mudou drasticamente a situação dos rios na região amazônica e que a mudança climática vem se intensificando os impactos cumulativos da seca e aumenta o risco hidrológico. Para Humberto, o alto risco hidrológico do Brasil ainda se concentra na região da Amazônia. Na visão dele, uma forte relação entre secas, degradação e aumento das queimadas são a premissa do problema na região. A segurança do sistema hídrico é um fator que depende dos níveis dos reservatórios. O próximo período chuvoso, entre novembro e abril, serão determinantes para o setor de energia no país. A crise hídrica que o Brasil enfrenta atualmente não deve apresentar melhoras significativas até o final do próximo ano, segundo os especialistas. O número de queimadas pelo país explodiu e o Amazonas registrou o pior índice desde 1998. O estado decretou situação de emergência ambiental e as cidades estão cobertas de fumaça e os territórios indígenas também foram afetados pela seca. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, o estado do Amazonas registrou 21.600 queimadas este ano. É o pior levantamento feito em 26 anos. Antes disso, o índice mais negativo foi registrado em 2022, quando o estado contabilizou 21.217 focos de calor. Uma onda de fumaça atingiu todas as 62 cidades amazonenses. Além da qualidade do ar, que é considerada muito ruim ou péssima, os dados da pesquisa apontam que só em setembro, nos 24 primeiros dias do mês, o estado teve 6.128 incêndios florestais. O governo do Amazonas informou que o aumento dos focos estão relacionados à seca severa que o estado enfrenta. Por conta disso, os territórios indígenas também foram afetados pela seca extrema na Amazônia. São cerca de 42 territórios e 3.000 domicílios indígenas, além de 15 povos originários. O governo do estado já está atuando para combater as queimadas e o desmatamento. E o governo de Santa Catarina disponibilizou mais um grupo de bombeiros para ajudar no combate aos incêndios no Mato Grosso. Agora eles integraram a Força Nacional e ficarão 30 dias à disposição para os trabalhos. O governo de Santa Catarina, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, enviou uma nova equipe de bombeiros para auxiliar o combate aos incêndios florestais. Desta vez, eles vão ao Mato Grosso. A medida reforça o compromisso de Santa Catarina em atuar de forma solidária com regiões afetadas por desastres naturais. O ato que marcou a saída da equipe em direção ao Mato Grosso foi realizado no Centro de Ensino dos Bombeiros Militares, na capital. Essas equipes são treinadas, são capacitadas especificamente para o cumprimento dessa missão. São bombeiros das nossas forças-tarefa que atuarão com o equipamento adequado, com o material adequado para a missão que eles estão indo enfrentar. Esse combate a incêndio nessa região lá do Mato Grosso. O novo grupo é composto por 20 bombeiros militares especializados em ações de combate aos incêndios florestais e resgates. Eles ficarão 30 dias como parte da missão de Força Nacional. Equipados com 8 veículos e materiais de última geração, os profissionais estarão mobilizados em áreas críticas, onde as chamas consomem a vegetação. E a equipe fará parte da Força Nacional, que atua no combate às chamas dos incêndios florestais, que acometem diversas
diversas regiões do país. O governo do estado está encaminhando maquinário e equipamentos importantes para esse trabalho, que será feito. Os bombeiros enviados contam com vasta experiência em combates de grandes proporções e já ajudaram em ocorrências semelhantes em outras regiões do país. Além de técnica de controle e extinção de incêndios, os profissionais catarinenses também são treinados para operações de logística e apoio emergencial, ampliando as frentes de atuação no Mato Grosso do Sul. Este é o segundo envio de equipes catarinenses para a região. No dia 28 de agosto, uma equipe de 20 bombeiros militares já havia sido deslocada e permaneceu por lá por 15 dias. 60 pessoas foram presas hoje pela Polícia Federal durante uma operação em todo o país contra as pessoas que guardam e divulgam vídeos pornográficos com crianças. Só no Mato Grosso do Sul foram cumpridos mandados em 3 cidades. Mais de 150 policiais federais de todo o país cumprem simultaneamente 141 mandados de busca e apreensão durante a Operação Terabyte deflagrada hoje. A ação é direcionada pela Coordenação de Repressão aos Crimes Cibernéticos relacionados ao abuso sexual infanto-juvenil da PF. Em Mato Grosso do Sul, foram cumpridos 2 mandados de busca em Campo Grande e 1 em Três Lagoas, onde também houve flagrante de armazenamento. Mais um mandado foi cumprido em Corumbá. Entre dezembro de 2023 e agosto deste ano, o setor de capturas da PF cumpriu 1.291 mandados de prisão contra criminosos acusados de envolvimento neste tipo de crime. A instituição também alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar os filhos a respeito do mundo virtual, para garantir a segurança das crianças e adolescentes. A Agência de Investigações Interna da Embaixada dos Estados Unidos também deu apoio à operação, que leva o nome de Terabyte em referência à unidade de armazenamento de dados cibernéticos, que equivale a 1.000 gigabytes. E veja a seguir, lei polêmica em vigor permite suspensão do pagamento de benefícios da Previdência se houver suspeita de irregularidades. E pelos cálculos do Tribunal de Contas da União, Brasil economizaria quase 13 bilhões por ano com ajustes no Bolsa Família. O governo colocou em vigor uma lei polêmica com o objetivo de melhorar as contas da Previdência Social. Funciona assim. Em caso de suspeita de alguma irregularidade, o benefício poderá ser suspenso, mesmo sem a conclusão do julgamento. A chamada Lei 14.973 está gerando debates acalorados em diversos setores da sociedade. Isso porque ela autoriza o corte sumário de benefícios previdenciários sem a necessidade de ampla defesa ou contraditório prévio, visando conter fraudes e irregularidades. A norma foi a solução encontrada pelo presidente Lula diante da dificuldade que o governo federal vem tendo para repor cerca de 20 mil servidores aposentados e mortos do INSS. No entanto, especialistas alertam que a lei autoriza simultaneamente 2 medidas antagônicas: um golpe na arrecadação previdenciária com a desoneração da folha e o aumento de receitas com o corte sumário dos benefícios. Eles citam como exemplo ali a diminuição da contribuição previdenciária, de empresas com a desoneração da folha de pagamento até o final deste ano, que pode representar então um duro baque nos cofres da Previdência Social. Em contrapartida, a promessa de melhorar a arrecadação será com a autorização dada ao próprio INSS ao adotar medidas cautelares visando conter gastos e prejuízos no pagamento de benefícios por eles administrados decorrentes de irregularidades ou até mesmo fraudes. Na prática, o órgão poderá fazer bloqueio imediato do pagamento e também a suspensão do benefício em casos ali de suspeitas de fraude. Uma das possibilidades apontadas por especialistas é que a lei é até mesmo inconstitucional, que praticamente atropela o direito ali ao contraditório e à ampla defesa. Outros aspectos merecem também atenção. O primeiro é o perigoso precedente
justamente de contrabalancear os problemas históricos do INSS, criando como compensação uma espécie ali de salvo-conduto para o corte de benefícios. Por isso, então, eles alertam também que a expectativa é de que o judiciário vá sofrer ali com a nova onda de aposentados que perderem seu benefício injustamente. O Tribunal de Contas da União apresentou nesta quarta-feira uma estimativa de economia de mais de 12 bilhões por ano com o Bolsa Família, caso fossem adotadas medidas para melhorar a eficiência na distribuição dos benefícios. A conclusão foi de que o benefício complementar de R$ 600, mínimo por família, prejudica a equidade per capita do programa. Isso ocorreria porque diferentes unidades familiares recebem o mesmo valor, independentemente do número de integrantes. Na ponta, esta dinâmica estaria gerando incentivos para que os membros das famílias se cadastrem separadamente. De acordo com o documento, sem o benefício complementar, o programa atual poderia economizar 9,1% de seu orçamento, mantendo o mesmo impacto no combate à pobreza ou reduzir a pobreza 7,2% a mais com o mesmo orçamento, o que demonstra os desafios do atual programa Bolsa Família. Outra conclusão é a desconexão do programa com o mercado de trabalho, algo apontado com recorrência por especialistas. Para o TCU, o atual desenho do Bolsa Família gera um impacto negativo no ingresso e na permanência no mercado de trabalho formal. Na prática, haveria um desincentivo à formalização. Na lista de pontos críticos também estão as estimativas de cobertura regional do programa, que seriam inadequadas e desatualizadas. O TCU aponta como necessária uma readequação no desenho do Bolsa Família, buscando ter maior focalização no público-alvo e a ampliação das revisões e averiguações do CAD Único, que é coordenado pelo Ministério da Cidadania e que tem como objetivo identificar e caracterizar as famílias brasileiras de baixa renda. A proposta é promover uma integração entre diferentes bases de dados do governo federal para melhorar a identificação de beneficiários de programas sociais, automatizar a concessão dos auxílios e reduzir fraudes. No mercado financeiro, hoje foi dia de ajustes, fazer compras e vendas para fechar bons negócios, já que surgiram poucas novidades na economia. O dólar subiu 0,25% e fechou o dia cotado em R$ 5,47 para a venda. E a Bolsa de Valores caiu 0,43% aos 131.586 pontos. E o quilo do café para o consumidor atingiu o maior preço da história, quase R$ 40. E o motivo é a seca que atinge o país. O quilo do café tem se tornado um item cada vez mais caro na mesa do brasileiro. Isso acontece devido à seca e às altas temperaturas que atingiram o país nos últimos anos. No período de 12 meses, o café moído subiu 16,6% para o consumidor, segundo o IPCA. Em agosto, o quilo do café no varejo chegou em média de R$ 39,63, o mais alto já registrado pela série histórica da Associação Brasileira da Indústria de Café. Em comparação com janeiro de 2021, o mesmo quilo estava custando R$ 15,37, ano que foi marcado por uma geada que causou danos a muitas lavouras. E a expectativa do setor é que o preço fique ainda mais caro para o consumidor, considerando que a seca de 2024 vai afetar a safra seguinte, cuja colheita acontecerá em meados do próximo ano. Ficou mais difícil também comprar a casa própria. As taxas de juros estão cada vez mais dificultando o acesso da classe média a um lugar próprio para morar. Quem constrói está sentindo o baque.
O mercado imobiliário brasileiro registrou uma retração significativa no segundo trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, impactado pelas altas taxas de juros. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, o segmento de imóveis de médio padrão, que inclui unidades com metragem entre 60 e 80 metros quadrados e valores acima de R$350 mil, foi especialmente afetado. Esse segmento, que em 2023 representava 60% dos lançamentos imobiliários, agora responde por apenas 50% do valor global lançado. A queda foi ainda mais acentuada na cidade de São Paulo, o maior mercado imobiliário do país. Na capital paulista, o médio padrão, que representava 66% dos lançamentos no segundo trimestre do ano anterior, caiu para 50% em 2024. Especialistas do setor apontam que essa retração reflete o peso do custo elevado de financiamento bancário, que tem dificultado o acesso ao crédito, especialmente para a classe média, um público essencial para o desempenho do setor. Atualmente, as taxas de financiamento para o primeiro imóvel no Brasil giram em torno de 10% a 12% ao ano, um dos principais empecilhos para quem deseja adquirir uma propriedade. A situação destaca o desafio que o mercado enfrenta para equilibrar oferta e demanda, que diminuem os incentivos para novos financiamentos e pressionam o setor imobiliário como um todo. E a seguir, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questiona a postura do presidente Lula em relação à guerra do seu país com a Rússia. E no meio de novos bombardeios, o comandante israelense diz que o seu governo avalia atacar o Líbano por terra. O exército de Israel se prepara para uma possível incursão terrestre no Líbano. O anúncio ocorre em meio a trocas de disparos dos dois lados da fronteira entre os dois países. Essa é a segunda vez nesta quarta-feira que um importante general israelense diz que uma operação terrestre pode ser iminente. O principal general de Israel no norte, Uri Gordin, pontuou que os militares devem estar totalmente preparados para manobras. O anúncio vem poucas horas depois que as forças de defesa de Israel informaram que vão acionar 2 brigadas de reservistas do exército por causa do conflito com o Hezbollah. Hoje vamos continuar, não paramos. Continuamos atacando e acertando-os em todos os lugares. O objetivo é muito claro, devolver com segurança os moradores do norte. Para conseguir isso, estamos preparando o processo de uma manobra, o que significa que suas botas militares, suas botas de manobra entrarão em território inimigo, entrarão em aldeias que o Hezbollah preparou como grandes postos militares avançados, com infraestrutura subterrânea, pontos de parada e plataformas de lançamento em nossos territórios, e para realizar ataques contra civis israelenses. Israel lançou centenas de bombardeios no Líbano nos últimos dias, e suas incursões aéreas causaram a morte de pelo menos 558 pessoas no dia mais mortal no país desde a Guerra Civil Libanesa. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou que as operações não serão interrompidas até que os residentes do norte de Israel, deslocados há quase um ano devido aos ataques do grupo islamista libanês Hezbollah, possam retornar às suas casas em segurança. Estamos determinados a devolver nossos residentes do norte em segurança às suas casas. Estamos atacando o Hezbollah com golpes que nunca imaginou. Estamos fazendo isso com força total. Estamos fazendo isso com estratégia. Uma coisa eu prometo a vocês: não descansaremos até que eles voltem para casa. O chefe do exército de Israel anunciou que, em meio a trocas de disparo dos dois lados da fronteira entre os países e tensões, está mais elevada do que nunca, especialmente após uma onda de explosões de pagers e walkie-talkies usados pela milícia libanesa Hezbollah, aliada do grupo terrorista palestino Hamas e financiada pelo Irã, em que seus líderes atribuíram a explosão desses equipamentos a Tel Aviv. Nesta quarta-feira, o Itamaraty confirmou a morte do adolescente brasileiro de 15 anos, Ali Kamal Abdallah, e do pai do jovem, durante bombardeios de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Os dois morreram por um foguete que atingiu a cidade de Quelia. De acordo com o Ministério de Relações Exteriores,
O adolescente tinha se mudado para o Líbano com o pai e 2 irmãos. Os irmãos da vítima estão recebendo assistência da Embaixada Brasileira e devem retornar ao Brasil. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O ucraniano defendeu o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, destacando que o Nobel da Paz é para fazer Putin parar de atacar o país. Ele ainda questionou o interesse do Brasil na intermediação pela paz. O pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se deu durante o seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. Presenciamos 2 conflitos simultâneos com potencial de se tornarem confrontos generalizados. O Brasil condenou de maneira firme a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, aproveitou a ocasião para denunciar a suposta estratégia de Moscou contra as usinas nucleares ucranianas e outras infraestruturas. O presidente ucraniano questionou o comprometimento do Brasil e da China em buscar a paz na Ucrânia, alegando que esses países não têm mostrado interesse real em ajudar a resolver o conflito. Zelensky enfatizou a necessidade de apoio internacional e pediu ações mais concretas para pressionar a Rússia e encerrar a guerra. Zelensky disse que o seu país nunca aceitará um acordo de paz que seja imposto de fora, ao questionar as motivações da China e do Brasil para promover negociações com a Rússia. Acabar com o ecocídio e parar a destruição da natureza causada pela guerra. E não devemos permitir uma segunda ou terceira fase desta invasão russa. Precisamos deixar claro que a guerra acabou. Essa é a fórmula da paz. Que parte disso poderia ser inaceitável para alguém que defende a Carta da ONU? Se alguém no mundo busca alternativas para qualquer um desses pontos ou tenta ignorá-los, é provável que essa pessoa queira fazer parte do que Putin está fazendo. E quando a dupla China e Brasil tenta se transformar em um coro de vozes, quando alguém na Europa, alguém na África diz algo alternativo a uma paz plena e justa, a pergunta que surge: qual é o verdadeiro interesse? Todos devem entender. Você não aumentará seu poder às custas da Ucrânia. O mundo já passou por guerras coloniais e conspirações de grande potência às custas dos pequenos, em todos os países, incluindo China, Brasil, nações europeias, africanas e do Oriente Médio. E os ucranianos jamais aceitarão que alguém no mundo acredite que esse passado colonial brutal, que não serve a ninguém hoje, possa ser imposto à Ucrânia agora, em vez de uma vida normal e pacífica. Em coletiva de imprensa recente, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o Brasil era pró-Rússia, que a proposta de paz sino-brasileira era destrutiva e que o presidente Lula estava fazendo teatro. Ainda na ONU, o presidente Lula respondeu aos ataques que sofreu do presidente da Ucrânia. Abre aspas. Nós estamos propondo fazer não é a paz por ele, nós estamos chamando a atenção para que eles levem em consideração que somente a paz vai garantir que a Ucrânia sobreviva enquanto o país soberano e a Rússia sobreviva. Eu vou dizer mais. Ele, se fosse esperto, diria que a solução é diplomática, não militar. Isso depende da capacidade de sentar e conversar, ouvir o contrário e tentar chegar a um acordo para que o povo ucraniano tenha sossego na vida. Fecha aspas. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também defendeu hoje, durante a reunião do G20, em Nova York, a discussão da reforma da ONU. Lula sugeriu uma conferência internacional para revisar a Carta da Organização das Nações Unidas. A reunião ministerial do G20, grupo das maiores economias do mundo, aconteceu nesta quarta-feira em Nova York, nos Estados Unidos. A sessão de abertura contou com a presença do presidente Lula, que em seu discurso afirmou que o Brasil quer apresentar uma proposta de conferência para reformar a ONU. No entanto, uma avaliação sobre a proposta precisa ser feita. A sugestão de Lula é uma tentativa de impulsionar a reestruturação da organização, como alterações no Conselho de Segurança, no Conselho Econômico e Social na Assembleia Geral da entidade. O evento seria algo incomum, nunca realizado nos 80 anos da organização. Desde a fundação da ONU, houve apenas 4 emendas à Carta e nunca uma revisão ampla.
O presidente da República disse ainda que considera a revisão com base no artigo 109 da Carta. O artigo aponta as regras para que a revisão seja aprovada por meio de uma conferência geral dos países membros. A data e o local da reunião precisam ser votados e aprovados pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança da ONU. Nenhum outro governo mostrou apoio declarado para a proposta lançada por Lula, além da chanceler Diana Mondino, da Argentina. Um relatório preliminar divulgado hoje apontou uma série de falhas cometidas pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos que não impediram uma tentativa de assassinato contra o ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano Donald Trump 2 meses atrás. Segundo, o documento produzido por um comitê do Senado americano, responsável por analisar o caso, não havia nenhuma liderança da agência encarregada do planejamento e das decisões de segurança durante o comício, o que permitiu erros previsíveis e evitáveis antes e depois do atentado. A lista de falhas inclui a não instalação de barreiras de visão ao redor do perímetro, onde ocorreria o evento, e uma confusão sobre quem deveria proteger o prédio de onde o atirador disparou 7 tiros contra o ex-presidente. Vários avisos urgentes sobre o atirador foram registrados e depois ignorados. O relatório pintou um retrato de uma liderança que não estava ciente das possíveis ameaças à segurança de Trump. Mesmo após muitas horas de depoimentos, o comitê disse que ninguém envolvido nos planos de segurança sabia dizer quem tomou a decisão de excluir do perímetro de segurança o conjunto de prédios próximos, que incluía o que foi escalado pelo atirador e usado como poleiro para atirar no ex-presidente. Ainda de acordo com o documento, alguns agentes portavam rádios com defeito. Um agente com apenas 3 meses de experiência e treinamento informal em drones atrasou em horas as operações de varredura depois de perder um tempo considerável, ligando para o suporte técnico do equipamento após apresentar falhas. Por causa do problema técnico, o serviço secreto ficou sem nenhum recurso de detecção de drones até bem próximo do início do evento, o que impossibilitou captar os drones usados pelo atirador para analisar o local horas antes do comício. Caminhões de carga, que poderiam ter ajudado a bloquear a linha de visão de um possível atirador para o palco, estavam disponíveis nas proximidades, segundo o relatório. No entanto, eles nunca foram colocados entre o conjunto de prédios e o palco, e não ficou claro o motivo. O serviço secreto também tinha informações confiáveis sobre uma ameaça a Trump antes dele subir ao palco, mas a agência não tomou as medidas necessárias para impedir um atentado contra sua vida, segundo o relatório. O primeiro relato de avistamento do suposto assassino Crooks foi às 16h26 do horário local, mais de 90 minutos antes do início do discurso de Trump. Às 17h38, um franco-atirador do condado de Beaver enviou fotos de Crooks para o bate-papo em grupo da equipe local, mas os contra-atiradores do serviço secreto, em um telhado próximo ao local onde Trump falaria, não foram notificados. Antes mesmo que o atirador, Thomas Crooks, subisse no topo do armazém para abrir fogo, o serviço secreto já havia identificado o prédio como uma área potencialmente vulnerável. Mas mesmo assim, a agência deixou o telhado sem vigilância. Durante entrevistas no Congresso, os próprios agentes do serviço secreto que atuaram no comício disseram que as linhas de responsabilidade eram obscuras. Cerca de 155 agentes estavam no comício de Butler, em comparação com 410 enviados para proteger a primeira-dama, Jill Biden, em outro evento no estado a 1 hora de distância. Dias após o atentado, a então diretora do Serviço Secreto, Kimberly Chittle, pediu demissão, mas ninguém foi afastado até agora. E veja a seguir, levantamento global apontou a piora da visão com 30% das crianças precisando de óculos para enxergar bem a distância. E na Espanha, um cachorro entrou no mar e nadou até espantar um tubarão que foi embora com uma mordida na barbatana. As farmácias de todo o Brasil não podem mais vender termômetros para medir febre nem aparelho de pressão com marcadores de mercúrio.
os aparelhos não eram recomendados pelos danos causados ao meio ambiente, mas continuavam nas prateleiras. Agora virou lei. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, proibiu em todo o território brasileiro a fabricação, importação e comercialização e o uso em serviços de saúde de termômetros e esfignomamômetros, que são os medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A resolução foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Os equipamentos abrangidos pela resolução têm uma coluna transparente contendo mercúrio e a finalidade de aferir valores de temperatura corporal e pressão arterial, indicados para o uso do diagnóstico em saúde. A proibição não se aplica em produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Ainda de acordo com a resolução, os termômetros e o esfigmomanômetros com coluna de mercúrio que forem retirados do uso devem seguir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, fixada também pela Anvisa no ano de 2018. O descumprimento da resolução, segundo a agência, constitui uma infração sanitária sem prejuízo das responsabilidades civis, administrativas e penal cabível. O metal pesado, segundo a agência, não representa perigo direto para o usuário de termômetros ou medidores de pressão, mas configura perigoso agente tóxico no meio ambiente quando descartado. A Anvisa destaca ainda que esses equipamentos já contam com alternativas no mercado que não utilizam a coluna de mercúrio. Uma vez que o assunto é meio ambiente, é melhor começar a ensinar as crianças logo cedo. É o que está fazendo uma escola de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que passou a ser referência ao ganhar certificação Lixo Zero. Em meio à área verde do Hospital São Julião, está a Escola Estadual Padre Franco Del Piano. Aqui o cuidado ambiental é notado em todos os cantos e envolve alunos e equipe pedagógica. A seriedade com o tema rendeu a certificação Lixo Zero, concedida pelo Instituto Lixo Zero Brasil. Na parede, o banner exibe que 95% do material produzido tem destino correto. A partir de 2016, nós começamos com a coleta seletiva e logo após implantamos as lixeiras coloridas. Do ano passado para cá, nós retiramos as lixeiras e implantamos o residuário. Então, o que é o residuário? É este novo conceito de se trabalhar resíduo e não lixo. Ser referência em educação ambiental, ser a primeira escola classificada como lixo zero no estado de Mato Grosso do Sul nos orgulha muito. E agora nós temos uma grande missão que é repassar isso para outras escolas, levar essa proposta para que tanto escolas públicas quanto particulares façam adesão a essa ideia e que também vejam essa questão ambiental como tão importante para o nosso futuro. Com planejamento, as lixeiras foram substituídas pelos chamados residuários. Estas caixas onde são depositados os resíduos. Eles fazem uma escala por fileira, então eu tenho a fileira da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta-feira. Então, 5 minutinhos antes de terminar a aula, aquela fileira responsável, eles organizam a sala, eles fazem o descarte do resíduo, né, da sala. Eles pegam todos os resíduos da sala e fazem um descarte. Nesse descarte de pátio, né, que nós temos um aqui em cima, um lá embaixo, e depois, quando o resíduo quando o acúmulo está muito grande, eles podem também descartar ali no resíduo central. Às sextas-feiras, a coleta da semana vem para o residuário central, até ser encaminhada para o setor de resíduos do Hospital São Julião. O Hospital São Julião, que também é certificado pelo Instituto Lixo Zero como o primeiro hospital rumo lixo zero da América Latina, ele tem um grande residuário, que é para onde vão os nossos resíduos, já todos separados e pesados, e lá, após uma demanda de materiais, eles são enfardados, eles são classificados e, diante da demanda que tem ali, eles são vendidos. Além de todo esse trabalho de separação e destinação correta dos resíduos, para os alunos que fazem parte do processo, este é um trabalho de conscientização que vai além da escola. Eu levei para minha mãe e para minha família e a gente entendeu realmente como a gente podia fazer a separação correta, lidar com os resíduos e foi bem
foi bem aceito lá em casa isso daí. Mudar pelo menos um pouquinho, entende? Movimentar aos poucos e conhecer mais essa parte do meio ambiente, da sustentabilidade. Hoje em dia a nossa sociedade não está muito preocupada em ajudar o meio ambiente. E essa escola é uma escola que traz algo novo para os jovens, adolescentes, para não poluir e assim no decorrer dos anos ter um meio ambiente sustentável. A visão das crianças e jovens do mundo inteiro está piorando. Hoje, de cada 3, uma precisa usar óculos por causa da miopia, que é a dificuldade para ver objetos distantes. E a situação deverá piorar. Segundo os pesquisadores, embora os países de baixa e média renda reuniram os maiores números de míopes no período analisado entre 1990 e 2023, o Japão tinha a maior incidência e o Paraguai a menor, embora a prevalência entre adolescentes tenha superado a de crianças, atingindo um pico de 54% entre 2020 e 2023. O aumento absoluto entre crianças em relação ao início da pesquisa foi quase o dobro de adolescentes. Os fatores-chave para a maior prevalência da condição são viver no leste asiático, 35%, ou em áreas urbanas, 29%, o sexo feminino, 34%, a adolescência, 47% e o ensino secundário, 46%. Além disso, as estimativas apontam que o cenário continuará o mesmo para os futuros casos. O estudo sugere que pessoas no leste e sul da Ásia experimentaram um rápido desenvolvimento econômico, juntamente com o aumento mais acentuado na prevalência da miopia. Já a diferença entre gêneros poderia ser explicada pelas mudanças na puberdade que fazem as meninas ficarem mais em casa, como apontam os cientistas, o que as influenciaria a se dedicar a atividades como leitura e mexer no celular por mais tempo. Para realizar a meta-análise, foram analisados 276 estudos, pesquisas relevantes e relatórios governamentais, os quais envolviam mais de 5 milhões de crianças e adolescentes e cerca de 2 milhões de casos de miopia, de 50 países na Ásia, Europa, África, Oceania, América do Norte e América Latina. Um levantamento do Ministério de Saúde mostra um aumento no número de acidentes com animais peçonhentos em 2023. De acordo com a pasta, foram registrados mais de 300 mil casos em todo o Brasil. O Ministério da Saúde revelou que o ano passado aconteceu um grande aumento no número de acidentes envolvendo animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. São 243 mil, o que significa 16% a mais do que 2022. Os casos afetaram principalmente as pessoas mais pobres. A maioria dos acidentes foi causada por serpentes, o que representa uma série de preocupação de saúde pública em muitos países de regiões tropicais e subtropicais. E passou a ser reconhecido pela OMS como uma das doenças tropicais negligenciadas. Para a prevenção, são recomendadas as seguintes medidas: ficar atento onde está pisando ou colocando as mãos para se apoiar. Não mexer em buracos no chão ou em árvores sem proteção. Usar calçados fechados ou botas de cano alto durante trilhas em matas e atividades rurais. O Instituto Butantan produz e envia por ano cerca de 450 mil frascos de soro antiofídico para o Ministério da Saúde e são distribuídos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde. Em caso de acidente, as recomendações de primeiros socorros são: lavar a região picada com água e sabão, levar a vítima imediatamente para o atendimento médico, jamais aplicar qualquer tipo de substância como álcool, vinagre, urina e borra de café, não fazer torniquete no local da picada, dor e inchaço local, sangramentos, dores musculares, visão dupla e pálpebras caídas são os sintomas de mais fácil identificação, mas podem variar dependendo do tipo de serpente. Um tubarão azul deve estar arrependido de passar pelo litoral da Espanha. Quando um cachorro percebeu o vizinho indesejado passando pelo local, não teve dúvidas. Pulou ao mar, nadou e espantou o tubarão com uma mordida na cauda. O vídeo gravado na Espanha mostra um momento em que um cachorro pula na água
persegue e morde a cauda de um tubarão azul. A atitude inusitada viralizou na internet recentemente. Apesar do susto e da preocupação por parte de quem presenciou a cena ou viu pelas redes sociais, nenhum animal ficou ferido durante o encontro. Entretanto, especialistas do Aquário Oceanographic, que fica localizado em Valência, na Espanha, procuram o tubarão azul após o ocorrido, mas acabaram encontrando o animal sem vida. De acordo com esses especialistas, o animal teria morrido por conta de uma lesão no cérebro provocada por um peixe-espada. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.